Paz do Senhor, meus amados irmãos, glória a Deus. Estou aqui em casa, né? A gente hoje tem o nosso devocional do dia 7/3, na data de hoje. O texto é Jeremias, capítulo 12, versículo 1 ao capítulo 14, versículo 10. Eu dei destaques aqui para alguns textos. Destaque no capítulo 13, eu dei do versículo 1 ao versículo 11, e também o versículo 15 e 16 do capítulo 13. É uma oportunidade da gente se debruçar sobre a palavra de Deus e ver o quanto Deus ele vai falando através de Jeremias aqui, nos dando também ensinamento para as nossas vidas nos dias de hoje. Amém? Jeremias capítulo 13 vem dizendo: assim me disse o Senhor, vai e compra um cinto de linho, e põe sobre os teus lombos, e não o metas na água. Comprei o cinto, aí Jeremias, e comprei o cinto conforme a palavra do Senhor, e pus sobre os meus lombos. Então veio a palavra do Senhor a mim a segunda vez, dizendo: toma o cinto que compraste e traze sobre os teus lombos, e levanta-te e vai ao Eufrates, e o esconde-o ali na fenda de uma rocha. E fui e escondi-o junto ao Eufrates, como o Senhor me havia ordenado. E sucedeu, pois, ao cabo de muitos dias, que me disse o Senhor: levanta-te, vai ao Eufrates, e toma dali o cinto que te ordenei que escondesse ali. E fui ao Eufrates, cavei e tomei o cinto do lugar onde havia escondido. E eis que o cinto tinha apodrecido, e para nada prestava. Então veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: assim diz o Senhor, do mesmo modo farei apodrecer o orgulho de Judá e muito o orgulho de Jerusalém. Aqui está como soberba, mas a palavra é orgulho no original. Este povo maligno que se recusa a ouvir as minhas palavras, que caminha segundo o propósito do seu coração e anda após deuses alheios, para servi-los e inclinar-se diante deles. Será tal como este cinto que para nada presta. Aí vem o versículo chave aqui. Porque como o cinto está ligado aos lombos do homem, assim eu liguei a mim toda a casa de Israel e toda a casa de Judá, diz o Senhor, para me serem por povo, e por nome, e por louvor, e por glória, mas não deram ouvidos. Aí a gente pula aqui por versículo 15 e 16. Escutai e inclinai os ouvidos, e não vos ensoberbeçais, porque o Senhor falou. Dai glória ao Senhor vosso Deus, antes que venha a escuridão, e antes que tropecem os vossos pés nos montes tenebrosos, antes que, esperando vós luz, ele a mude em sombra de morte e a reduz à escuridão. Gente, é um texto assim bem forte, porque Deus ele chama Jeremias a pegar um cinto para fazer uma parábola, né? A parábola do cinto de linho. Então a gente tem que primeiro entender a importância do cinto dentro da ideia contextual. O cinto ali, ele tem uma representação que a gente viu no versículo 11, que foi chave, porque como o cinto está ligado aos lombos dos homens, assim eu liguei a mim toda a casa de Israel e toda a casa de Judá. Então Deus está simbolizando esse cinto como a ligação do próprio homem no uso desse cinto. Israel ele foi chamado para ser representante de Deus aqui nessa terra, né? Tanto que quando o Jeremias ele está fazendo o uso do cinto, aqui ó, e pus sobre os meus lombos, né? E o pus sobre os meus lombos. Então
Jeremias ele ficou fazendo uso do cinto por muitos dias e a cabo de muitos dias o Senhor mandou que ele voltasse lá e pegasse o cinto novamente. Então a gente vai vendo que o versículo 11 explica, a própria Bíblia explica. O Senhor fala, olha, isso aconteceu porque eu tinha Israel como um cinto, sabe? Algo que estava ali junto de mim e agora Israel apodreceu, assim como o Senhor tinha mandado Jeremias enterrar aquele cinto e agora aquele cinto não estava servindo para esse propósito. O propósito do cinto era o quê? Estar junto dos lombos. Agora, aquele cinto apodrecido, por causa do sentimento, a condenação aqui, né? Assim diz o Senhor, do mesmo modo farei apodrecer o orgulho de Judá e muito o orgulho de Jerusalém. Então a gente vai vendo que esse sentimento que havia no povo, que é decorrente das suas transgressões, decorrente da desobediência, porque o texto vem dizendo aqui no versículo 10, olha, este povo maligno que se recusa a ouvir as minhas palavras, que caminha segundo o propósito do seu coração e anda após deuses alheios, para servir e inclinar-se diante desses deuses alheios, né? Então o Senhor fala, tal como este cinto que para nada presta. Então Israel chamado como uma nação santa, uma nação sacerdotal, um povo santo, povo escolhido, agora estava inclinado a outros deuses, estavam vivendo numa transgressão, numa desobediência a Deus, e assim eles ainda se orgulhavam disso. Olha, eu trouxe a gente trazendo hoje para uma aplicação prática para a nossa vida, para os nossos dias, a gente tem que se olhar, né? Porque o orgulho ele é um sentimento muito maligno. A soberba, eu me confronto quando eu vejo com essa palavra assim. Eu penso o quanto a gente pode se perder nos sentimentos. E a gente vê a desobediência, a gente vê o prazer da desobediência, a gente tem o desdobramento aqui da desobediência, o orgulho que mostra que um prazer da desobediência e também um orgulho espiritual. Isso é muito comum. As pessoas quando estão praticando o pecado, né? Quando a gente está mergulhado assim no pecado, chega ao ponto da gente ter prazer, a pessoa ter prazer em pecar, sabe? É esse o nível que Israel estava. Então, assim, a gente vai vendo esse desdobramento de prazer, desse orgulho, desse sentimento que estava apodrecendo, estava podre e já não servia para o Senhor, o povo de Israel, com orgulho, com esse sentimento. Muito acontece nos nossos dias hoje, esse orgulho também espiritual, que a gente pode achar que a gente é melhor, porque prega, porque fala, porque faz, porque tem elogios, sentimentos de lisonjas. Tudo isso promove, trabalha sentimentos. Eu estou lendo esse livro aqui, ó. Esse livro aqui é bem interessante. O ego é o seu inimigo, né? Como dominar o seu pior adversário. E, e um interessante aqui que um trecho desse livro ele fala aqui, ó, a necessidade de ser melhor do que, mais do que, reconhecido por, muito além de qualquer utilidade plausível. Isso é ego. É o senso de superioridade e de certeza que ultrapassa os limites da autoconfiança e do talento. Aí ele fala aqui, como explicou o técnico Bill Welsh, como ocorre quando a autoconfiança se transforma em arrogância, a assertividade se torna teimosia e a segurança vira imprudência desmedida. Esse é o ego, como alertou o escritor, que nos atrai como a força da gravidade. Então esse livro aqui, cara, tá também falando bastante coisa sobre esse sentimento de orgulho
que levou Israel a, esse caos espiritual, né? E o Senhor vem falando assim: olha, escutai e inclinai os ouvidos, e não vos soberbeçai, porque o Senhor falou. E o Senhor vem dizendo aqui no versículo 16: dai glória ao Senhor vosso Deus, antes que venha a escuridão e que tropecem em vossos pés nos montes tenebrosos, antes que, esperando vós a luz, ele a mude em sombra de morte e a reduz em escuridão. Deus, ele permite a gente passar por momentos difíceis justamente para esmagar esse ego. O que aconteceu com a nação de Israel como consequência disso foi o quê? Foi o cativeiro. Ficaram no cativeiro babilônico por 70 anos e trouxe consequências terríveis. Mas o ego, ele é assim, ele precisa ser esmagado. Deus permite a gente passar por momentos até difíceis, de constrangimentos, de ser exposto, para que esse sentimento ele seja esmagado, porque esse é o mal que traz tantos danos para as nossas vidas, entendeu? O Salmo 79, eu destaquei aqui, foi o texto Salmo 79 no nosso devocional. Opa, peraí. Salmo 79 no nosso devocional foi o Salmo 79, do 1 ao 13. É um salmo de lamentação. Eu dei destaque que o versículo 8 e 9, ele é um salmo, um clamor de Asaf, em vista da asolação que Israel estava sofrendo, né? O versículo 1 diz: ó Deus, as nações entraram na tua herança, contaminaram o teu santo templo e reduziram Jerusalém a montões de pedra. E o versículo 8 e 9, que eu dei destaque, ele ora e clama ao Senhor, faz um clamor: não te lembres das nossas iniquidades passadas, apressa-te e antecipe-nos as tuas misericórdias, pois estamos muito abatidos. Ajuda-nos, ó Deus, da nossa salvação. Pela glória do teu nome, livra-nos e perdoa os nossos pecados por amor do teu nome. É assim que a gente tem que se agarrar. A gente tem que se agarrar nas misericórdias do Senhor nesses dias tão difíceis. Provérbios 24, 30 ao 34 fala do preguiçoso e do homem falto de entendimento. E o versículo 34 fala: assim sobrevirá a tua pobreza como ladrão, e a tua necessidade como um homem armado. A gente sabe que o soberbo, ou preguiçoso, ele tem as consequências da sua inércia, da sua de viver ali naquele ócio. Mas a gente tem que trazer isso para a ideia espiritual, para o âmbito espiritual. Porque se a gente se tornar um preguiçoso espiritual, uma pessoa falta de entendimento, a gente vai ter essa pobreza espiritual, esse esse homem armado aqui trazendo essa assolação. A consequência da pobreza espiritual, da assolação, irmãos, é muito danoso. Então, o preguiçoso espiritual que não busca Deus, que não se fortalece em Deus, que não busca entender a palavra de Deus, ele vai ter essas consequências aqui, como vem dizendo até em Provérbios, né? Assim sobreviverá a tua pobreza como um ladrão e a tua necessidade como um homem armado. Eu não dei os destaques aqui do texto de 1 Tessalonicenses, porque ainda estou orando em cima desse texto. Eu acho um texto que me chamou muita atenção e eu estou no Senhor nesse texto, estou orando. Mas dei destaques aí ao texto de Jeremias, ao texto de Salmo 79 e Provérbios 24 aqui, que vem falando do preguiçoso, tá bom? Que Deus continue abençoando a vida dos meus irmãos, que Deus continue falando ao coração dos meus irmãos, que esse sentimento de orgulho danoso, essa soberba, ela é o nosso maior inimigo. O nosso maior inimigo somos nós mesmos. Os sentimentos, eles nos sabotam, nos traem,
O próprio texto de Jeremias mesmo vem dizendo que enganoso é o coração mais do que todas as coisas, quem o conhecerá? Jeremias 17. E Deus ele vem falando que Deus é quem esquadrinha os corações e ele sabe dos sentimentos. Que Deus continue abençoando a sua vida, que esse devocional venha, de alguma forma, contribuir para a sua vida espiritual, que o Senhor venha falar mais e mais ao teu coração, como falou para nós aqui no texto de Jeremias 13, em nome de Jesus.